E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma aula de biologia. Galerinha, hoje peço que todos prestem bem atenção nessa aula. A gente vai step by step, passo a passo, tá bom? E muito obrigado pela participação de todos vocês. E os professores presenciais que já entregaram aí o material para os nossos estudantes, muito obrigado, tá bom? Galera, hoje a aula tem muito assunto na nossa aula, então vamos direto. E deu alguma dúvida para que nós possamos fazer esse feedback aí, tá bom? Minha diretora, joga no ar. Aula 27.1. Aula 27.1, nós vamos falar sobre uma função muito importante de uma estrutura celular chamada núcleo. Então, a gente vai verificar primeiro aqui, pessoal, a linha do tempo, o histórico, quem descobriu, quem formulou, como assim que essas estruturas que apresentam no núcleo, estrutura do DNA, depois nós vamos falar de replicação, transcrição, tradução, mutação e clonagem. Caramba, professor, tem bastante coisa, né? Então, vamos passo a passo. Primeiro, como nós falamos, vamos fazer uma linha do tempo. Então, quem descobriu esse negócio aí, esse negócio de DNA, essa estrutura, né? Foi Johann Friedrich Herschel. E ele conseguiu determinar por um ensaio, né, que estruturas químicas que estavam dentro do núcleo realizavam um processo químico. E aí sim, ele achou, descobriu, ele encontrou a natureza dessa estrutura química. Depois, claro, como assim o Johann? O Johann, nós temos um material genético, não é isso? Calma aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Só um minutinho, meus queridos. Tá vendo isso aqui? O tio pulou aí, tá? Para quem tá com material. O DNA. Então, o DNA, ele é formado pelo quê? Ele é formado por uma estrutura aqui chamada de nucleotídeos. Esses nucleotídeos, pessoal, eles têm estrutura. Então, o Johann falou assim, olha, o material genético, ele é formado por pentose, dois tipos, ribose e desoxirribose. E essas estruturas tinham características e tinham propriedades e características físico-químicas. Falou que também, além da pentose, tinham bases nitrogenadas. Adenina, guanina, citosina, timina e uracila, material genético. Ele não distinguiu o que é DNA e RNA, as estruturas. E depois encontrou lá uma estrutura que é o fosfato. Então nós temos fosfato, bases nitrogenadas e pentose. Com as propriedades físico-químicas dessas estruturas, veio James Wendell Watson e Francis Henry Coppold Crick, que é o Francis Crick. Essas propriedades dessas estruturas que constituem o DNA, eles conseguiram montar o que a gente chama de arcabouço. Estruturas metálicas que representam, através da característica físico-química, do material genético. Professor, o que é a característica físico-química do material genético? Uma de ele ficar na forma helicoidal. É inato, através dessas propriedades do material químico, da pentose, do fosfato e das bases nitrogenadas. Esse é um assunto que a gente vai abordar numa aula, só uma aula dela. Por que o material genético é helicoidal? Aí, eles dizem que esse material genético, eles têm a capacidade de embutir neles, essas estruturas, informação. Essas informações, né, de produzir proteínas de dois tipos, proteínas estruturais e proteínas
enzimáticas. Proteínas que têm atividade de enzima, elas estão no metabolismo celular. E proteínas estruturais, como estruturas musculares, proteínas estruturais como aquelas proteínas que estão na membrana de tecido que faz sinalização e comunicação intra-extracelular. São, então, informações que estão embutidas nessas moléculas. E como é que essas informações passam, né? De geração em geração? Através do processo reprodutivo. Até na reprodução tem uma informação, tem um código genético. E para isso tem etapas. Uma das etapas é a duplicação, também conhecida como replicação. É a transcrição e também a tradução. Vamos entender um pouquinho dessa primeira? Duplicação? Pessoal, em outras palavras, o que é duplicar? É como se fosse a mitose. São cópias de si mesmo. Então, duplicar é como se a estrutura do material genético estivesse se dobrando, se multiplicando. Como é feito isso, professor? Aumenta aqui para mim, minha diretora. O experimento dos pesquisadores Manson e o Starr confirmou que a duplicação do DNA é denominada de semiconservativa, isto é, metade da molécula original se conserva e se integra à molécula recém-produzida. Nós chamamos moléculas filhas. Vamos lá? Olha aqui, pessoal. Essa aqui, ó, é como eles achavam que era. O material genético original está em azul. Aí, quando se duplica, esse é o original, essa é a fita nova, recém-sintetizada. Mas só que foi confirmado por eles que, como acontece, professor? O material genético original, e quando se duplica, metade da fita nova fica com a fita original. Então, porque o material genético, ele é assim, ó. Parece uma escadinha. Tudo bem? Ele se afasta e uma nova fita, é produzida aqui, aqui, e depois as duas fitas entram no processo de helicoidização. E uma fita nova permanece com a fita original. Mas como isso acontece, professor? Aí, ó. Lembra? A fita de DNA, ela é constituída, por exemplo, a amarela ali, pessoal, é uma fita original, tá bom? Então, ela é formada por timina, adenina, guanina. E também o que acontece, professor? Ocorre a expansão, quer dizer, ela abre, nós chamamos isso de bifurcação. Se essa aqui são as fitas originais do DNA, se essa aqui são as fitas originais do material genético, ela ocorre uma bifurcação. Significa que ela abre-se em forma de Y. Ó, deixa eu limpar tudo. Ela faz isso aqui e faz isso aqui. Uma forquilha. E aí passa a fazer cópia de si mesma. Calma aí que a gente vai ver um por um. Sempre lembrando. Professor, se numa fita eu tenho timina, 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 na outra tem que ter adenina, 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 adenina. Se numa fita tem guanina, 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 na outra fita nós vamos encontrar citosina, 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 citosina. Logo, em resumo, timina vai parear com a adenina e guanina vai parear com a citosina. Sempre, pessoal, quando nós estamos falando de timina e adenina, nós vamos encontrar o quê? Um pareamento com dupla ligação e guanina e citosina, um pareamento com tripla ligação, tá
bom? Processo, como é que isso acontece? Processo de duplicação. Certas enzimas desemparelham das cadeias, abrindo a molécula. Outras desenrolam em dupla hélice. A enzima, né, que promove o processo conhecido como polimerase, ela que faz esse processo. Vamos entender um pouquinho? Olha aí, ó. Pronto. Para mim, minha diretora, meus queridos, aqui, ó, é a fita de DNA. Então, primeiro, essa fita, ela está aqui na sua porção helicoidal. Tem que sair dessa forma helicoidal e ficar na sua forma homocromatina. Essa é uma forma homocromatina, essa é uma forma hétero. Então, aqui, homocromatina, então ela está aberta, escadinha. Quem faz isso, professor? A girase. A girase tira a molécula da sua forma helicoidal. Quem mantém ela estável, quem faz com que ela não volte a ficar helicoidal? A topoisomerase. E aí vem a helicase e vem quebrando as pontes de hidrogênio. Ligações duplas e ligações triplas. Ligações duplas, timina e adenina. Ligações triplas, guanina e citosina. E desta forma, abre-se o que a gente fala de forquilha. E com isso, nós temos a DNA polimerase, que vai fazendo a polimerização. Aonde tem timina, ela coloca guanina. Aonde tem guanina, ela... Aonde tem timina, ela coloca adenina. Aonde tem guanina, ela coloca citosina. Ela faz essa substituição. Para isso, tem estruturas chamadas de primes. Os primes que vão dar o processo de identificação onde ocorre esse início. Só que a gente vê uma coisa, professor, uma fita faz o processo 5 linhas, 3 linhas contínuo. E a outra fita não faz contínuo, faz em fragmentos, chamando isso de fragmentos de Okazaki. Então, é uma forma de polimerização bem mais lenta. E aqui, uma polimerização rápida e contínua. Pode aumentar, minha diretora? A síntese, então, depois que é produzido esse material duplicado, isso aí é quando o músculo está dividindo, quando as células estão se multiplicando. Mas também temos o que a gente chama de transcrição. Professor, o que é transcrição? Transcrição é a passagem da informação genética que se encontra em uma dupla fita helicoidal de DNA e é transmitida, transcrição, para uma fita unifilamentar, onde ocorre a decodificação do material genético. Professor, oi, o que é uma decodificação do material genético? É quando você realiza a substituição de uma pentose e nela você coloca uma ribose. Professor, qual a importância disso? Porque toda maquinaria de tradução, quer dizer, pegar essa informação que está numa fita unifilamentar e colocar em uma estrutura biológica que tenha biológica, tem que ter essa decodificação para que os ribossomos reconheçam essa estrutura na área hialoplasmática das células. Então, em resumo, a transcrição do material genético é realizada pelo RNA mensageiro, que inicia o processo quando a fita ocorre a sua separação. Apenas uma das fitas do DNA serve de molde para a produção da molécula de RNA mensageiro. Professor, por que eu tenho 2 fitas de DNA, mas por que nós só utilizamos uma fita de DNA como molde para a fita de RNA mensageiro? É simples, pessoal. Complementariedade. Por quê? Porque o que eu tenho, a informação que eu tenho numa fita, também tem na outra, mas tem uma coisinha, professor.
as fitas apresentam estruturas moleculares diferentes, mas elas são complementares em sua informação. Isso é importante, por quê? Porque isso vem de encontro com o conceito de material genético degenerado. É uma forma que auxilia os seres humanos a não ter tantas aberrações, tá bom? Aberrações, doenças. A outra fita não é transcrita. Essa é uma das diferenças entre duplicação e transcrição. Existem 3 tipos básicos de RNA que diferem um dos outros no peso molecular. Primeiro, RNA ribossômico, representado por RNA-R ou RNA. Professor, qual é a diferença? Nenhuma, meus queridos, é por causa que quando você coloca na primeira forma, é porque está em forma original, traduzindo RNA, tá? Quando você deixa na forma original. Nós também temos RNA mensageiro representado por RNM, ou mRN. Desculpa. Nós também temos aqui, ó, RNA transportador. Professor, qual é a função de cada um deles? Então, pessoal, o RNA mensageiro é a fita transcrita do DNA. O RNA ribossômico é quem lê a fita de RNA mensageiro. E o RNA transportador é quem traz os aminoácidos, ele transporta os aminoácidos. Olha aí, ó. Primeiro, os nucleotídeos utilizados possuem um açúcar, ribose, no caso do RNA, no lugar da desoxirribose. Essa fita em vermelho é o RNA transcrito, ou a informação do material genético que está na fita azul é transcrita, é passada para a fita vermelha. Quem faz essa transcrição, quem faz essa leitura, quem faz essa decodificação é RNA polimerase. Após isso, os nucleotídeos uracila são adicionados no lugar da timina. Então, aonde tiver timina, é colocado uracila. Então, quem é substituído numa fita, professor? Adenina encaminhada para o nucleotídeo de uracila. Como é que fica a sequência? Imaginando um segmento hipotético de DNA filamentoso, nós temos como base aí, ó, adenina, timina, guanina, citosina, guanina, adenina, timina, guanina, citosina, guanina. Então, tem uma sequência de DNA, uma fita. E aí, ó, o RNA, que é lido. Então, aonde nós temos adenina, é inserido uracila. Se tiver timina, é adenina. Se tiver guanina, é citosina. Citosina, guanina, citosina. E olha aí, ó. Adenina no DNA, no RNA vai ser uracila. Então, nós não encontramos timina em RNA. Tudo bem? Tudo. Então, aqui, ó, tem um processo da transcrição. Aqui é o material genético DNA. Como somente uma fita é transcrita, uma fita vai ser transcrita, vamos escolher a fita de cima. Professor, e se eu escolher essa fita de baixo? Daria uma molécula diferente, mas a informação é a mesma, por causa do processo que nós chamamos de complementariedade. Elas são diferentes, mas a informação é a mesma. Então, aonde tem adenina, nós colocamos uracila. Aonde tem timina, adenina.
Onde tem guanina, citosina. E assim sucessivamente. Nós chamamos essa fita de quê? De RNA mensageiro, só que ele é primário, porque ele vai passar por um processo que nós chamamos de amadurecimento do RNA mensageiro. Como é que é esse amadurecimento? É inserido uma proteína CAP e uma cadeia poliar em suas extremidades. Professor, qual a função da cadeia CAP? A função da cadeia CAP é direcionar o material genético que foi transcrito para os poros nucleares e lançado aonde? Lançado lá no citoplasma. E lá no citoplasma, essa cadeia CAP vai sinalizar para que os ribossomos realizem a tradução, saibam aonde que vai realizar essa tradução. E essa cadeia poliar? É porque a fita original ela é helicoidal. E a informação que está numa fita original e passa para uma fita unifilamentar, não pode ocorrer loops. Então, para que evite que ocorra loops, o que acontece? A cadeia poliar mantém a estabilidade unifilamentar dessa molécula, possibilitando que o RNA ribossômico realize a sua tradução. Falando em tradução, vamos então verificar como é que ocorre esse processo traducional. Aqui, pessoal, é o processo no qual ocorre a produção de uma enzima. Ocorre no citoplasma com a participação de outros RNAs ribossômicos. Nós temos o RNA ribossômico, temos o RNA transportador. Aqui nós podemos observar que uma fita de RNA mensageiro está sendo transcrita pelos ribossomos. E aí, essa proteína, ela vai ser enviada para aonde, professor? Ela é enviada para o complexo golgiense, para aquela criatividade biológica. Quem vai mandar toda a estrutura é o transportador. A tradução é um processo no qual haverá leitura da mensagem contida na molécula de RNA mensageiro pelos ribossomos, decodificando a linguagem dos ácidos nucleicos para a linguagem de proteína. Vamos a um exemplo? Aqui tem a fita do RNA mensageiro. A leitura é feita 5 linhas para 3 linhas. Essa é a subunidade do ribossomo, que se encaixa em uma trinca, professor. Oi, o que é uma trinca? É que o RNA ribossômico, ou o ribossomo, encaixa aqui 3 em 3. E o que acontece? Aí nós temos a subunidade maior. Essa aqui é a subunidade menor e a subunidade maior do ribossomo. Ele lê essa trinca e solta um códon. Esse códon permite a entrada na região aminoácil. Nossa, que bagunça está fazendo, Gê? Na região aminoácil. Vamos apagar tudo. Então, quando esse códon permite a entrada na região aminoácil, o RNA transportador traz o aminoácido metil. Depois ele se afasta, esse aqui, o RNA ribossômico, e vem ler essa outra trinca. Solta um códon e aí a fenilalanina entra com RNA transportador. Então, professor, se esse aqui é o códon que está no mensageiro, o que é isso aqui em vermelho? Em roxinho agora. É o anticódon. Então, nós falamos, o códon do mensageiro permite o anticódon do códon entrar. Então, sempre nós temos um códon que é chamado trinca, que está no RNA mensageiro. E aí, pessoal, ocorre a confecção dessa proteína.
Através do códon. O anticódon do códon do mensageiro é específico para cada estrutura de proteína. Aonde estão essas estruturas? Numa tabela. Como é que é feita essa leitura, professor? É assim, ó. Vamos voltar aqui. Tá vendo aqui, pessoal? Olha para mim aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esse aqui é um códon. Eu vou pintar, é melhor. Marca texto amarelo. Ó, esse é um códon. Aqui é outro códon. Aqui é outro códon. Então, o mensageiro tem vários códons, professor, de 3 em 3. Tá bom? 3 em 3. Ó, viu? 3 em 3. Para cada códon, eu tenho um anticódon. Então, se o códon amarelo AUG, o anticódon dele estava aqui, ó. Se o códon era da fenilalanina, tá aqui, ó. Se o códon é UU, aqui era AAA. Se o códon é GU, tá aqui, ó, o azulzinho aqui, ó. Esse códon aqui é desse aqui, ó. Desse aqui. Então, como é que são esses códons? É muito simples. Aqui é a primeira letra, ó. Aqui tá a primeira letra. Essa é a primeira letra. Essa é a segunda letra. Essa é a terceira letra. Então, onde está azul, isso aqui, ó, são os códons. E aqui são os anticódons, desculpa, códon do mensageiro. Então, se eu vou ler aqui, pessoal. Oi, Jefferson. Se eu vou ler aqui, ó, vamos lá? Olha só, você lê, professor Jefferson, não, apaga. Eu vou ler esse códon aqui, ó, GUU. Então, tá aqui ele, ó, caneta. Ô Senhor Deus, GUU. GUU, não, vamos fazer aqui, ó, que é melhor, porque já tá aqui, ó. Na verdade, vamos ler esse aqui, ó. Olha, eu vou falar uma coisa, essas canetinhas Jefferson, marcador, ó. UCU, o anticódon dele é AGG. UCU, o anticódon é AGG. Então, com isso, eu tenho a serina. Aqui, ó. Serina. Como é que eu faço essa leitura? Então, vamos lá. UCU. Ó. Tô lendo esse códon. UCU. Serina. Olha aqui, ó. CCU. CCU, ó, prolina. CCU. CCU, prolina. Então, a gente sempre lê o códon do mensageiro. Tudo bem? Professor, e o que é mutação? Mutação é uma substituição dessas unidades nucleotídicas. Essa substituição pode comprometer a produção e eficiência da proteína, muito mais se ela for enzima. A ligação entre uma subunidade precisa ser correta. Quer dizer, as ligações entre as subunidades precisam ser corretas, pois as sequências formadas por elas darão origem ao gene. Então, olha só, determinados segmentos do DNA responsáveis pela expressão de uma determinada característica devem ser visto como visíveis. Então, olha aí, pessoal,
adenina, timina, citosina, citosina, guanina, timina, guanina. Se aqui é uma guanina, aqui deveria ter entrado quem? Uma citosina. Então, nós temos uma mutação. Às vezes, podem ocorrer mudanças ou erro nessas combinações, o que poderá ou não causar alterações fisiológicas. Professor, que tipo de mutação é essa? Substituição pontual. Ocorreu uma substituição de uma citosina por uma timina. Será muito importante nós relembrarmos o quê? Adenina são purinas, timinas são pirimidinas, citosinas são pirimidinas e a adenina e a guanina são purínicas ou púricas. Professor, qual a importância? É porque nós temos bases nitrogenadas conjugadas e bases nitrogenadas isoladas. As bases nitrogenadas conjugadas, elas não têm pontes. E as isoladas, elas têm 2 anéis, né? E a outra é um anel só. Claro que isso invalida o processo de severidade da mutação. As mutações, elas podem ser ocasionadas por diversos fatores, mas também pode ocorrer o quê? Uma divergência, apresentar diferentes tipos de mutação. Vamos ver alguns exemplos? Algumas doenças causadas, né, que a gente chama de doenças sanguíneas, hemoglobinopatias, doenças do sangue causadas por uma mutação genética que altera o formato da hemácia, comprometendo o transporte de oxigênio no organismo, gerando sintomas como dor generalizada, fraqueza e apatia. Então, nós chamamos de anemia falciforme. Nós sabemos que a hemácia é uma estrutura celular esférica bicôncava. Já nesta anomalia, nós vemos a hemácia com uma forma de foice. DNA, RNA e aminoácido. Exemplo dessa doença normal é guanina, adenina, guanina. Aí nós temos citosina, timina e citosina. Ocorrendo a substituição guanina, timina, adenina, então nós temos aí uma substituição de uma glutamina por uma valina. E isso dá uma alteração na estrutura do material genético, bem conforme na estrutura da proteína que realiza o processo de manutenção da morfofisiologia da célula afetada. E aí causa-se anemia falciforme. Existem as deletérias, quando ocorre a deleção do material genético. Então, quando ocorre essa deleção, então a doença, o problema, ele é mais severo. Tem a mutação de transição, a troca de purinas por pirimidinas. E nós também temos a transversão, que é a troca de purina por pirimidina por purina. Na verdade, Jefferson, volta aqui. Transição é troca de purina por uma pirimidina. Já na transversão é purina por pirimidina. Não, tá errado isso aqui, pessoal. Transição é a troca de purina por uma pirimidina. Transversão é entre purina por pirimidina e vice-versa. A importância das mutações. As mutações são importantes para a evolução dos seres vivos, pois promovem a variabilidade genética, o que permite a diferença entre as espécies e os seres vivos. Então, ao contrário que as pessoas falam que a mutação era muito severa, não. Mutações, elas promovem a heterogeneidade dentro dos seres vivos. Isso favorece que o processo de escolha no ambiente, pelas estruturas adaptadas, favoreçam a permanência e a adaptação desses seres vivos. E, professor, clonagem é uma forma de reprodução assexuada que visa produzir seres com características físicas e biológicas idênticas às das amostras originais, natural e induzida. Então, por exemplo, a clonagem é um processo de acelerar, né, o que você
Porque a natureza tende a fazer isso de uma forma mais devagar. Então, a gente acelera isso no laboratório. Alguns micro-organismos já realizam esse processo de clonagem. E também, não é só clonagem, né? Como assim, Jefferson? A multiplicação de bactérias é uma forma clonal, mas nós sabemos que as bactérias têm como fazer a sua permanência em heterogeneidade através da troca de determinadas informações, principalmente quando elas são HRF, né? Isso favorece, sim. A aplicação da clonagem dentro da pesquisa, reprodução de animais que tenham, né, características, interesses econômicos, né? Gado, por exemplo. Imagino que quem colocou gado, por exemplo, é manter a heterogeneidade, é favorecer que frangos venham a adquirir estruturas que propiciem mais rusticidade, propiciem mais, ser mais rústico, mais tolerante a determinadas doenças, produção de animais resistentes, né, que se chama de tolerante, terapia gênica, que auxilia no processo, né, de diagnóstico e tratamento de determinadas doenças. Para mim, diretora, pessoal, o processo de clonagem, ele favorece, tem muitas informações em clonagem que favorece que você coloque em um determinado organismo características que demorariam milhões e trilhões de anos para ele adquirir. Isso, não só como nós mostramos aqui na forma de gado, frango, alimento, mas também na forma farmacológica. Hoje, né, a tendência é não ter mais remédio. É utilizar o próprio material genético do indivíduo que vai favorecer a ele a combater uma determinada doença com seu próprio material genético. Hoje, qual o passo que nós estamos? Hoje nós estamos fazendo vacinas que não tem na vacina estrutura farmacológica. Como assim farmacológica? É princípio ativo retirado de plantas, né? Então, hoje nós temos plantas que são clonadas ou transgênicas, plantas que inserimos algum material genético nela que favorece que ela possa produzir um princípio ativo mais eficaz. Como mais eficaz, professor? Que não faça contraindicação. Todo medicamento que você toma, ele te dá... Você tem algum sintoma, ou você fica... Deixa eu esclarecer no popular. Você toma um remédio, além de ele melhorar, fazer você se curar, ele também te intoxica. Então, ou você fica mais sonolento, ou você fica indisposto, porque é o efeito colateral. Então, hoje nós colocamos estruturas desses fármacos para diminuir o efeito colateral, através dessas biotecnologias. Mas também, hoje, nós realizamos vacinações com IFA, né? Que agora foi a nova, o bum, 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 é você não utilizar fármacos, mas utilizar material genético para combater determinadas infecções. E depois o próximo passo é você utilizar o próprio material do paciente. Isso sim, a biotecnologia vem favorecendo. Finalizando aqui a nossa aula, daqui a pouco eu te volto para a gente fazer aquele bate-bola jogo rápido, porque já teremos atividades, tá bom? Tchau, tchau, gente.